Está começando mais uma live aqui no canal Humanizar. Sejam bem-vindos! Eu, Benelson da Silva Barbosa, oblado de São José, padre religioso, psicólogo e nicotiano, convido vocês nesse momento a participarem dessa roda de conversa, um espaço para o desenvolvimento pessoal e espiritual, através de partilhas, reflexões sobre o nosso dia a dia. Que bom estar na sua companhia, meu caro humanizador, minha cara humanizadora. Vem com a gente, pois a nossa prosa vai começar! Muito bem, boa noite, você que está conectado aqui comigo no canal Humanizar. Essa semana, uma semana diferente, uma semana vocacional. Vamos trazer padres, religiosas para falar sobre o dia a dia desses vocacionados tão queridos por cada um de nós. E o Padre Antônio Luiz de Apucarana já está aqui conectado conosco. Ele vai falar sobre a vida do padre dia a dia. Bem-vindo aqui no canal Humanizar. Que bom estar na sua companhia nesta noite. E vamos, assim, com todo jeito, né? Vocês vão ver que eu vou mudar um pouquinho o começo, mas no final eu pego fogo, tá bom? Então eu quero colocar uma música aqui bem legal falando sobre o chamado, já que nós vamos falar sobre vocação. Uma homenagem, então, a todos os vocacionados. Você também é vocacionado de Deus. Então vem comigo e vamos refletir essa música. Eu tenho um chamado. E hoje está fazendo aniversário de 1 ano de vida sacerdotal, Padre Edson Iqueda. Parabéns, Padre Edson. Que Deus abençoe. Bem-vindo o povo de Apucarana, o povo de Ourinhos, de São Paulo, Zona Norte de São Paulo. Pessoal, tá todo mundo conectado. Bem-vindo aqui no canal Humanizar. Mesmo assim, quantas aflições eu tenho que... A Marli estava falando comigo ainda agora. Um abraço a Rosângela de Ourinhos, a Sônia de Curitiba. Seja bem-vinda. Que bom estar na sua companhia. Eu me lembro do grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado. Você também tem um chamado. Eu tenho um chamado. Bem-vindos aqui no canal Humanizar, uma semana vocacional. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Fabiana de Curitiba, bem-vinda aqui conosco. Ailton Borges Luiz, seja bem-vindo. Mesmo assim, quantas aflições eu tive que enfrentar. A Elaine de Ourinhos, a nossa missionária, que Deus abençoe. A Catiane de Apucarana, a Tanilda de Londrina, o Luciano do Terço dos Homens do Santuário São José, a Ita de Salvador, Bahia, axé Ita, e o Donizete daqui de Santuário presente, a Luzineide de Londrina, bem-vinda. A Rose e o Luizinho de Apucarana, que bom! O Carlos e a Marina de Curitiba aqui conosco. O irmão Renaildo chegando aqui no pedaço. Muito bem, a Laura de Londrina conosco aqui também. Já anuncia o Sérgio de Cascavel aqui conectado conosco, a Juliana de Apucarana,
A Gisele de São Paulo, a Cris, minha amiga de Ourinhos, a irmã Deise de Londrina. Muito bem, tá aí, eu tenho chamado da banda 4x1 aqui nessa noite. Gente querida, hoje a nossa comunidade aqui de São Paulo está muito feliz porque estamos comemorando um ano de vida sacerdotal do Padre Edson Iqueda. Uma alegria muito grande, terminamos a celebração e estou aqui para falar então dessa alegria. Então, muitas bênçãos, muitas graças na vida do Padre Edson Iqueda, ele que é oblato de São José e pertence aqui à nossa comunidade, tá bom? E eu tenho certeza que essa conversa de hoje vai esclarecer muitas pessoas, porque infelizmente tem gente que pensa muito mal dos padres, não deveria, né? Deveria conhecer mais. Quanto mais a gente conhece os padres, mais a gente ama, mais a gente contribui e mais a gente reza também. O Papa tem insistido muito para a gente rezar pela santificação, né? Dos nossos padres, dos nossos sacerdotes, então é importante. Que bom você que está na nossa companhia. Antes de começar, quero dar um aviso. Amanhã, último dia de inscrição para a Jornada de Desenvolvimento. Você que ainda não fez, faça sua inscrição no Facebook do canal Humanizar. Amanhã termina as inscrições, hein? Sem choro e sem vela. E vamos terminar amanhã o primeiro time de humanizadores. Sexta-feira, às 20 horas, começa essa jornada. E você vai ficar de fora do nosso time? Se você que está assistindo a live já está inscrito, já fez inscrição, coloca assim para mim: eu faço parte do time de humanizadores. Escreva aí, né? Faço parte do time de humanizadores, para as pessoas saberem que você está conectado comigo nesse projeto muito bacana, desenvolvimento pessoal, tá bom? E é isso aí, se você ainda também não está inscrito no sorteio, porque semana que vem termina a segunda temporada. Passou rápido demais, né? Então vai terminar a segunda temporada de lives aqui no canal Humanizar. Voltaremos, talvez, na segunda quinzena de agosto ou começo de setembro. Ainda vou me organizar. Lembrando que não serão 3 dias, apenas uma vez por semana. Isso mesmo, porque infelizmente, gente, a vida tá voltando e a gente tá com muito compromisso e eu não vou dar conta de fazer todas essas lives, tá bom? Então, a partir do dia 15, a gente tem um tempo assim para se organizar, mas eu aviso todo mundo quando voltaremos com a terceira temporada de lives aqui no canal Humanizar, tá bom? Muito bem, que bom estar na sua companhia, 44 pessoas aqui conectadas conosco nesta noite, começando essa semana vocacional aqui no canal Humanizar. Muito bem, gente, tem muita coisa que eu percebo na vida dos padres, né, que o povo cria uma imaginação e às vezes me incomoda muito. Hoje mesmo estava conversando com o padre Marcelo lá de Ourinhos, né, e ele está aqui conosco, passando essa semana. E quer dizer, as pessoas não têm noção da vida do padre, acham que padre só reza. Ai, meu pai, não é verdade. Ou quando encontra o padre na rua, fala assim: ah, o padre tá passeando, né? O povo não pode ver um padre na rua, como se o padre só ficasse na igreja. A gente também tem uma vida, a gente tem que cuidar da nossa vida. E hoje à noite eu quero convidar então o meu irmão de congregação, o padre Antônio Luiz, para falar um pouco sobre a vida do padre no dia a dia, tá bom? Antes de chamar ele, quero apresentar. Ele nasceu no dia 1º de dezembro de 1964, ele está com 55 anos. Entrou na congregação no dia 9 de fevereiro de 1982, em Ourinhos, a cidade santa, hein? Ourinhos, o povo do coração de ouro. Sua ordenação, eu tive a graça de participar, foi no dia 21 de setembro de 1996, na paróquia São Francisco de Assis, em Godói Moreira, uma terra santa. Quem não conhece Godói tá perdendo a vida, quem tem que conhecer Godói, hein? Muito bom. Foi promotor vocacional por muito tempo na nossa comunidade, na nossa província, também foi formador, já trabalhou em Ourinhos e recentemente ele está trabalhando como reitor, né, pároco-reitor do Santuário São José de Apucarana e faz um trabalho excelente. Ele é um paizão.
Quem conhece o Padre Antônio sabe muito bem o que eu estou falando. É um padre de bem com a vida, para frente, dá um testemunho muito bacana e por isso que eu chamei ele essa noite para falar sobre a vida do padre no dia a dia. Vem para a roda de conversa, Padre Antônio Luiz. Eita, vai ferver agora essa conversa, né? 50 pessoas, só o Padre Antônio mesmo para trazer esse povo todo aqui. Segunda-feira à noite, né? Terminando o primeiro dia da semana aqui. Eita, vai ser tudo de bom essa nossa conversa. Padre Antônio, boa noite. Boa noite, Padre Venelso. Tudo bem? Graças a Deus, você está bem? Você, o povo que está aí conectado, todo mundo Nossa, bem? todo mundo bem, fervendo, ó. 54 pessoas já aqui, ó, conectado conosco, Maravilha, hein? que maravilha. Tá bombando. Tá bombando, né, Padre Antônio? Ó, tem que Verdade, trazer verdade. pessoas como você. Trouxe padre, trouxe pessoas assim, com certeza a audiência vai lá em cima, né? Vamos lá, tamo junto, vamos junto. Como que você tá, meu irmão, nessa pandemia? Tudo bem? Tá Olha, descansando? descansando, olha, pois por termos Tô saído do então, né? ritmo, a gente sai do ritmo, então a responsabilidade aumenta e o É, cansaço psicológico, físico aumenta também. Descansando nada, estou concordo. precisando de férias. De férias, né? Não, é E verdade. Mas retiro muito também, bem. retiro também. Retiro também, né, padre? Muito bem. Padre Antônio, muitas pessoas, até leigos próximos da gente, às vezes pensa isso, quando não Sim. tem uma convivência. Pensa que padre só reza, né? Tá ali na missa, tem em casa, fica o dia inteiro na capela. É verdade esse pensamento? Afinal, o que que o padre faz? A vida do padre é muito divertida. Além do grande rebanho para cuidar, que é acompanhamento espiritual, reunião de pastoral, reunião com o bispo, padre religioso como nós, reunião também com a congregação, com a província, né? A vida comunitária, a vida fraterna, os afazeres do dia a dia, até na questão de administração também. É lógico que nós temos uma equipe que nos ajuda muito bem, todas as paróquias têm essa equipe, mas o padre é aquele que está junto com a equipe, né? Então é É, uma vida assim, com trabalho pastoral, com celebrações, com o povo de Deus, vida de lazer, porque devemos cuidar também da nossa saúde, né? Amizades, visita as famílias. Olha, Padre Benelso, é uma vida com muitos afazeres, que às vezes chega é. ao fim do dia, à noite, cansado, a gente fala, Senhor, eu não fiz tudo que devia ter feito. Geralmente, dos apontamentos, que a gente não conseguiu fazer no dia anterior, no dia de hoje, a gente já deixa apontamento para o dia da manhã. É uma De vida amanhã. assim, ó, cheia. E requer muito do padre uma Bastante. organização É, externa e interna, não é exatamente. isso, padre Por Antônio? isso, Padre Benelso, que a vida do padre tem que ser cuidado, tanto na questão espiritual, não podemos ser latas vazias que só fazem barulho, ou palha levada ao vento, que vai para onde o vento leva. Temos que cultivar então, a nossa espiritualidade, a nossa saúde, o nosso relacionamento fraterno com as pessoas também, indo ao encontro das pessoas. Eu sempre digo assim aqui na paróquia, que eu não quero ser um padre difícil do povo chegar até mim. Então, eu me coloco para ser fácil para o povo. Por isso, estou sempre na secretaria quando possível, ou às vezes Uhum. nas celebrações da Santa Missa. Agora na pandemia não é possível, né? Mas na celebração da Santa Missa no dia a dia, acolhendo o povo na porta da igreja. Acaba a missa, eu ainda fico ali no presbitério, no corredor, às vezes na sacristia atendendo alguém. Se tem várias reuniões, eu não posso estar em todas. Vou numa, rezo junto com eles, passo na outra, enfim. Tem que ser uma vida dinâmica no meio do povo. É interessante que na nossa vida não tem muito aquele Não, negócio, é sempre a não. mesma coisa. É uma aventura, não é, padre Antônio? É uma aventura, sabe? E eu vejo assim, tem que mesmo, de fato, Benelso, ter vocação, ter Tem. Eu também amor, concordo. gostar do estilo de vida e daquilo que faz. Daquilo que Tem. faz, né? Porque acaba exigindo muito uma doação, e se a gente não está muito disponível, a gente não acaba é,
cumprindo com a nossa vocação, né? Que não é só função, é muito mais que função. É Sim, um chamado que a gente tem e a gente se é, compromete. Quando a gente se consagra de estar ali para servir, para ser esse pai espiritual, porque padre significa é, pai, né? Então a gente exatamente. cuidar desses filhos. E não é fácil cuidar dos filhos, não, né, Não. Padre Antônio? É uma vocação onde você se coloca a serviço e tem que estar ali junto com o povo. Por exemplo, quantas vezes eu planejo a minha agenda direitinho, 15 para meio-dia tem oração, meio-dia 15 tem almoço, às vezes quero assistir um pouquinho do jornal meio-dia para estar atualizado o que está acontecendo. Imagina, às vezes eu estou saindo, chega alguém, padre, posso falar com o senhor? Mas, padre, um minutinho. Como é que você vai dizer para a É, pessoa, você pode voltar amanhã? Você pode voltar à sim. tarde? Né? Ela precisa, talvez, naquele momento. Então, geralmente, eu pergunto assim, o que você tem que falar deve ser agora, vamos conversar um pouquinho aqui no cantinho, ali na sala, enfim. Se for algo mais longo, precisar mais tempo, a gente marca para outro momento. Vamos lá. E às vezes a coisa vai e a gente não tem como interromper o diálogo com a pessoa. E quando a gente chega em casa, às vezes o almoço já acabou, já esfriou, enfim. Ainda bem que existe micro-ondas ou forno, né? Ainda bem, Tá bem, né, Padre Antônio? ainda bem. Não, mas é interessante. Só que, assim, ao mesmo tempo que isso é muito bom para nós, assim, principalmente para quem vai usufruir desse atendimento nosso, mas as pessoas às vezes acabam achando que nós somos um super-homem, né? Que a gente aguenta tudo, que a gente está pronto para tudo. O que que você pensa disso aí? Das Verdade. pessoas às vezes enxergar a gente como um homem que É, tem limite, que às vezes a gente não está bem, porque isso por também exemplo, complica. nesse tempo da pandemia, alguns paroquianos chegam perto de mim, que estão mais ligados nas pastorais, e falam assim, padre, se cuida. Então a gente vê uma preocupação com o amor, porque compreende que o padre também é humano. O padre também pode ficar doente, o padre também pode morrer, enfim, né? Mas há aquelas pessoas que nem sempre têm esse conhecimento, né? E que vê que você está no momento ali de atender alguém, ou até indo para o médico, ou fazendo alguma coisa, e a pessoa chega e ela é possessiva. Ela quer você para ela para o resto do dia. Então, eu penso assim, para a gente ajudar o outro e me ajudar também, para o bem da comunidade, a gente tem que saber pôr os limites. Não é isso? Sim, Porque se eu não isso. pôr o limite na minha vida e não ajudar outra pessoa também a ter limite, não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E isso também, Uhum. Daniel, isso é sinal de amor. Porque a palavra de Deus É, diz que é tanto importante um sim quanto um não. Então, volto é. logo no início da minha fala. Eu nunca deixo de dar uma atenção, de a primeira palavra ali. Se é mais uma coisa com mais tempo, a gente encaminha, né? Mas eu procuro cuidar. Cuidar da pessoa e cuidar também de mim, para que eu tenha depois algo a oferecer para a comunidade. Em quais os momentos? Nos momentos que eu encontro, eu tenho que estar bem. No momento de uma celebração, no momento de uma formação pastoral, né, no momento de uma reunião com o bispo, reunião do clero, ou reunião do decanato, ou alguns lugares de esforania, né? Ou reunião, um momento com os meus confrades em casa, né? Então, é preciso que eu saiba coordenar o meu tempo. E às vezes nem todos entendem isso. Nem Não, todos. fica um pouquinho bravo, né? Porque o padre não está lá Ficam, 24 verdade. horas, né? Por isso que na missa eu digo assim, olha, o padre está a serviço da comunidade. Se você precisa de um tempo mais tranquilo, precisa organizar esse tempo do seu trabalho, precisa vir à igreja, então marque na secretaria. Você chegando lá, se o padre estiver, o padre atende. Só que o padre vai visitar os doentes, né? O padre vai para as reuniões, né? O padre vai preparar um momento de formação. Então é impossível o padre estar, às vezes, na secretaria ali 24 horas por dia. É impossível. Mas na medida do possível, como eu repito o que eu disse no início, e vejo que muitos padres, graças a Deus, fazem isso também, é não se tornar difícil para o povo, mas Sim. facilitar o contato, a presença, né? A escuta. Isso acho que nós temos que nos cuidar muito. Padre Antônio, uma coisa que eu nunca esqueço da minha aula de teologia, os Ah, padres falando para nós, falando assim, que a primeira função de um padre é consolar. A gente consolar. consola no luto,
a gente consola na doença, mas a gente também consola nos momentos bons das famílias. E eu acho que isso é tão profundo que a gente não pode esquecer, né? Que o padre realmente ele tem essa função que eu digo, né? Essa Verdade, espiritualidade, esse Daniel. compromisso Verdade. de levar esse É, consolo para as pessoas, né? exatamente, né? Eu lembro, por exemplo, quantas vezes você está no momento assistindo um casamento, um batizado, paroquianos que participam, você está feliz com a comunidade, ou às vezes numa missa de primeira Eucaristia, domingo de Páscoa, e você termina a celebração e tem que ir para o cemitério, na capela, para fazer uma exéquia, acompanhar uma família que está em pranto e choro. Ou quantas vezes eu saio da missa, quando eu chego na sacristia, padre, dá para ir no hospital para ungir o meu pai e meu irmão, que está muito mal, está desenganado. Né? Ou às vezes você sai daquele velório, aquela exéquia, você tem que ir no aniversário, dar uma benção, fazer uma boldas. Então a nossa vida é bastante marcada, né, nos momentos de dores e de alegria. A gente tem que Sim. sempre ser solidário com o povo e estar na escuta, ser solidário e acolher com carinho cada momento, sabendo que isso faz Uhum. parte da vida do nosso povo, né, da Sim, vida da sim. nossa comunidade. Mas o Espírito Santo, Padre Benelson, dá sempre essa força, né? Dá Dá. sempre essa força para a gente ser esse sinal de Deus nos momentos, nos lugares que mais necessitam. Esse ano até que eu não consegui fazer tanto, porque nessa pandemia, mas até o ano passado, começo do ano, em Londrina, como eu era pároco, né? A gente Sim, saía de um velório, ia numa festa de aniversário, ou ia numa bodas, né? Ou ia fazer um sim. batizado. Eu falei, oh, meu pai do céu, vai de 8 a 80. Isso também mexe um pouco com as nossas emoções. Por isso que a espiritualidade para nós é muito importante, porque é a espiritualidade que faz a gente também separar as coisas, porque a gente começa a entender a nossa função, porque senão a gente vai viver tudo e a gente acaba não vivendo nada, né, padre? É verdade. Então, o nosso emocional tem que ser bem trabalhado, sabe? E aonde que a gente vai fortalecer esse emocional? Especialmente na oração. Sim. A nossa vida ela é marcada com a intimidade com Deus, que se manifesta em primeiro lugar na Eucaristia, né? Na leitura, na oração do ofício, laudes, completas, né? Vésperas, enfim, a nossa oração, na reza do terço, né? Na reza do terço, a nossa oração diária, e o espírito, né, Padre Benelso, que a gente tem que ter, né? Sabendo que Deus está ali com a gente e ter esse espírito, né, de oração, de confiança, de que a gente não está sozinho, para que a gente possa socorrer a comunidade e estar bem nesses momentos. Aquilo que eu já comecei dizendo lá no início, nós não podemos ser latas vazias. E se o padre for como uma lata vazia, sem espiritualidade, a comunidade percebe. Percebe, né? Nós sabemos que tudo é ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo conta com a nosso cuidado, a nossa preparação Uhum. também. Isso é muito importante. Sim. E a E aí, congregação, nós que somos padres religiosos, Oblato de São José, a congregação, as dioceses também, os nossos bispos, também cuidam disso nos padres, sabe? Eu lembro que agora, nesse tempo de pandemia, alguns dias atrás, o Dom Carlos reunia a gente quase toda semana para uma reunião. Então eu vi que ele não abandonou os padres em momento nenhum. E ele dizia para os padres assim, olha, descansem, rezem, tá? Para que vocês também se cuidem, possam atender depois o povo com mais qualidade, com mais carinho. Alguns momentos, tipo Semana Santa, ele nos chamou para a gente celebrar os padres juntos na catedral, para não celebrar os padres sozinhos, cada um na sua paróquia, isolado, só com a equipe de liturgia, as missas privadas. Ele nos convocou para a gente celebrar na catedral, mas sempre respeitando aqueles que quisessem. Né? Então, momentos assim de preocupação dos nossos superiores, provincial, né, bispo, para que a gente esteja bem, para atender bem o povo de Deus. E a preocupação do nosso Papa também, né? sim, isso é verdade. Aí, Padre Antônio, você já está trazendo esses desafios do dia a dia, né? Que é Sim. uma vida de Uhum. oração, essa vida de apostolado, essa união que a gente também tem que prezar muito, né? Porque nós Sim, não somos padres isolados da vida da igreja. Pelo contrário, nós exatamente. representamos a É. igreja local. Então, a gente tem que estar em muita em comunhão. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas parece que vocês não têm tempo. Não, gente, olha, para viver toda essa mística aí, toda essa função, ó, reunião, retiro, formação, né? Do mesmo jeito Sim, que a gente cobra dos gregos, a gente também tem que fazer tudo é, isso, nada, é né? verdade. Confissão.
Confissão, né, Padre Antônio? Também é outra coisa. As pessoas perguntam, padre se confessa? Pois é, essa é a grande pergunta. A confissão faz parte da espiritualidade do padre. Eu lembro, Benécio, logo que eu entrei no seminário, a gente era orientado a se confessar a cada 15 dias. Daí depois, no noviciado, continuou a sua orientação. Daí a orientação no noviciado era para se confessar e ter também diretor espiritual. Uhum. E assim, toda a minha caminhada de formação, os meus superiores, os formadores, sempre se preocuparam com isso. Eu também sempre me preocupei. Né? E depois, hoje, então, como sacerdote, o padre se confessa? Sim, o padre se confessa. Por exemplo, o que eu observo na vida dos padres? Quando acontecem os mutirões de confissão. Ali, quando está chegando no final do mutirão, eu percebo que todos os padres vão se confessando aqueles dias. Olha se preparando para a Páscoa, olha se preparando para o Natal. E como aqui no Santuário de São José é uma congregação religiosa, eu tenho acolhido muitos padres de Londrina, de Maringá, daqui de Apucarana, religiosos de outras cidades vizinhas, que vêm ao santuário para fazer a sua confissão. E da mesma forma, eu em alguns momentos da minha vida, pelo menos uma vez por mês, pelo menos, se eu posso mais, eu faço, eu também procuro um sacerdote e faço a minha direção espiritual e a minha confissão. Então, nós temos que cuidar dessa espiritualidade. Se nós, como sacerdotes, ouvimos a confissão e, em nome de Jesus, absolvemos tantas pessoas, tantos fiéis, é porque nós também acreditamos no sacramento. E o sacramento da misericórdia de Deus faz também maravilhas na nossa vida. Por isso, é importantíssimo, e eu tenho observado isso, todos os padres buscam constantemente o sacramento da confissão, e eu estou entre eles, também busco. Muito bem. Padre Antônio, eu acredito que além ainda desse cuidado espiritual com a vida da igreja e da união, tem 3 coisas que eu acho que a gente precisa conversar e esclarecer aqui para o povo. O cuidado que a gente tem nos relacionamentos familiares, que parece que padre não tem família, nós temos família, né? O cuidado com a família, o cuidado com as nossas amizades, porque nós precisamos de amizade, cultivar essas amizades, e o cuidado consigo, que você já tem falado. Você poderia falar um pouco sobre essas 3 dimensões desses cuidados com família, com amigos e consigo? Sim. Por exemplo, eu sempre costumo dizer, ninguém nasceu da bananeira nem do ovo do mamão. Nós somos uma família. Sim. Então, por mais que não seja uma família santa, mas é uma família que nos deu a vida e fez a gente chegar até o momento de dar passos na caminhada e fazer a escolha vocacional. Né? Então, é importante essa experiência com a família, Padre Benelso. Se eu estou na comunidade, eu vou ao encontro das famílias, eu tenho contato com as famílias, eu não posso perder a experiência da minha família. Inclusive, período de férias, você pode até fazer um passeio, um descanso, um retiro, mas tem que ter um tempo para a família. O momento importante da família é o aniversário dos pais, o aniversário de casamento, o aniversário do irmão, o nascimento dos sobrinhos. Né? A gente tem que estar presente. E eu observo, já conversei, Padre Benelso, com a sua mãe tantas vezes, né? E a gente percebe a alegria da mãe, a alegria do pai, dos irmãos, por ter um filho padre. Então, esse contato é muito importante. E hoje, por exemplo, eu falo da minha experiência, depois que eu me tornei padre, batizados, casamentos, né? Todos os sacramentos na minha família, é eu que faço. Eu que me ofereço, não. Eles percebendo a proximidade, eles me buscam. Né? Inclusive, algumas primas aí de São Paulo, de Guarulhos, eu lembro quando foi casar, marcou o casamento 1 ano antes para mim conseguir colocar na minha agenda para ir fazer o casamento aí na Catedral de Guarulhos. Né? Então, esse contato com a família é muito importante. São as nossas raízes. Né? E nós vamos nos santificando e a nossa família vai se santificando também à medida que a gente tem essa interação com a família. Então, a família de onde a gente veio, a família carnal, é muito importante. É a nossa base. É a nossa base. É a nossa base. Concordo plenamente. Hoje nós vamos encontrar, né, outros tipos de famílias também, devido separações, tantas situações, mas nós não podemos julgar. Nós devemos ver ali dentro daquela família que Deus colocou aquela pessoa
que foi Deus que preparou. E Deus está presente, mesmo às vezes na ausência do pai, ou na ausência da mãe, ou às vezes filho até criado por avós, né? Que também são chamados desse meio, porque é Deus que está ali, Deus cultiva a vocação e tira daquele ambiente, daquela família, alguém para ser um religioso, para ser um sacerdote. Né? Uhum. Depois, a outra pergunta que você fez? Sobre as amizades. As amizades. O cultivo das Lógico. amizades, cuidar das amizades, Lógico. né? Acho que isso é bacana. Sim, lógico. O padre é uma pessoa que também ama e também é amado. Né? Nós somos amados como padre na comunidade paroquial, o pessoal nos ama, tem uma estima, né? Reza pela nossa perseverança. Mas temos também as amizades que nos ajudam na caminhada. Muitas vezes casais, famílias, né? Jovens, né? Homens, mulheres, que estão ali ao nosso redor e que sentem essa necessidade de ter essa proximidade do padre. Para quê? Não para ficar observando, falar mal do padre, mas para às vezes escutar o padre, né? Ou às vezes convidar o padre para um almoço, para tomar um café, para fazer uma visita, né? Agora sim, nós temos que tomar muito cuidado, às vezes, com os ciúmes que possa, né, existir. Né? Então temos que ser claro. E nós, padres, também, nós somos preparados para isso, e a gente sabe os lugares onde nós podemos frequentar. Eu sempre digo assim, padre pode ir em determinado lugar? Pode, padre pode ir em todos os lugares. Lógico que pode. Mas muitos lugares, padre Nelson, não convém, não é isso? Não convém. Não convém em muitos lugares, né? Entendeu? Então, o padre tem que ter essa peneirar, né? Olhar bem e ver os lugares onde se frequenta. Mas a amizade é importante. O próprio Jesus teve seus amigos. Quando na Bíblia se refere ao discípulo amado, Jesus teve tantos discípulos, teve os 12 apóstolos, mas ali havia o discípulo amado, que é São João. Né? Então Jesus também teve. Isso não significa que você não gosta dos demais, que você não vai socorrer. Não, o padre é para a comunidade. Mas temos, sim, os nossos amigos, as nossas amizades. Quer dizer, você faz um passeio, pode, quem sabe, umas férias, passar numa casa de campo para descansar, ou vai na casa, pode até tirar um cochilo, descansar um pouquinho, enfim. E a amizade é importante, Padre Benelso, com alguns paroquianos, com cuidados. A amizade é importante entre nós, né, oblatos de São José. A amizade é importante entre a diocese, outros padres de outras congregações também, com as irmãs consagradas. A amizade faz parte da vida do padre. Né? E depois do terceiro ponto, que eu já mencionei um pouco. É o cuidado consigo. Isso, cuidado consigo. Pois é. Eu tenho que me sentir bem, né? Na maneira de vestir, nada de luxo, com simplicidade e humildade, mas eu tenho que me... Parece que caiu um pouco a conexão lá, né? Eu estou prolongando a minha vida para atender melhor o povo de Deus. Entendeu? Então, se eu preciso de um certo medicamento, por exemplo, eu tenho que ter humildade, simplicidade de usar. Se eu precisar de um psicólogo, porque às vezes no dia a dia a coisa é tão cheia, e você que é psicólogo, você sabe disso, né? Como um psicólogo pode ajudar um padre numa escuta, que às vezes é diferente de uma direção espiritual de uma confissão. Então, os cuidados na vida do padre é importante. Assim como nós, padres, orientamos os casais a se cuidar. Eu tenho assistido e acompanhado alguns momentos de formação live sua, Padre Benelso. Eu vi você falando aqui do cuidado do homem, eu participei, assisti, o cuidado da mulher, né? Então, exatamente, é isso que às vezes a gente orienta os nossos casais, os jovens, a se cuidar mais no vestir, né? Nos cuidados pessoais da saúde, né? Sei lá, no cabelo, na barba, né? O perfume, enfim. Então, nós, padres, também temos que ter os cuidados. A higiene pessoal é muito importante. Humildade, sim, mas todos cuidados, porque somos humanos também. Vamos devagar com sem o santo de exagero, barro, né? Sem luxo, né, Padre Benelso? Ô, Padre Antônio, tem outra pergunta aqui. O que falar para as crianças, adolescentes e jovens sobre a vida do padre? Às vezes eu percebo que tem tanto julgamento
tanto preconceito, às vezes até mesmo na cultura, é numa novela, é numa Pois fala é. meio escrita. Isso É, me incomoda, porque dá a impressão que é, o padre é um monstro, né? Por exemplo, especial, assim, quando a criança tá bagunçando, tem pai que fala assim, vou chamar o padre, hein? Então, é, assim, como assim vai chamar o é, padre, né? pois é, Coloca medo na criança, aí é, fala que padre é solitário, que padre não tem família, que padre é carente, né? Ou que padre, sim. todo padre é homossexual. Tem umas Ah, conversas meio sim. complicadinhas, né? Mulherengo, É. também, Ou que só também pensa em escuto isso. dinheiro, né? Ó, aquele padre ali só É, pensa em dinheiro. é. Há pessoas que eu tenho encontrado, graças a Deus aqui em Apucarana, nem em São Paulo, não, mas eu tenho encontrado pessoas que fazem armadilhas, você acredita? Para pegar o padre, às vezes, numa direção espiritual, ou mesmo numa Sim. confissão, né? E eu já tenho sofrido, assim, perseguição. Por exemplo, pessoas que estão do seu lado, come com você no mesmo prato, bebe com você no mesmo copo, para dizer a proximidade. E depois, longe de você, né? Fala mal, critica. Então, tem esse tipo de coisa também, né? Que já é uma coisa diabólica, não é uma coisa de Deus, né? Todos os dias na minha oração eu peço assim: Senhor, São José, Nossa Senhora do Desterro, olhe por mim e que os inimigos, capetas, caem por terra. Porque tem. Tem. Os assédios, que pode vir tanto de mulher como de homem. Então, todo cuidado, toda sabedoria, né, é pouca. Eu lembro que um dia eu virei com uma pessoa, diz assim: você veio aqui para se confessar ou veio para me assediar? Se você veio para assediar, a porta é essa, pode voltar. Né? O Espírito Santo dá sabedoria, né, Padre Benécio, para a gente Sim. agir nos momentos de apuro também. Né? Não quero Uhum. entrar naqueles pormenores, né, que, enfim, que a gente sabe da imaginação, das coisas que as pessoas. Não quero entrar nesses pormenores aí. Mas eu quero dizer, eu Uhum. tenho dito muito aos pais na catequese e nas missas também. E os pais têm que dizer para as crianças que ser padre é bom, que ser uma religiosa é boa, né? Quando falar de vocação, não fale somente da vocação ao casamento, a vocação ao matrimônio, o serviço na comunidade, mas fale que a vocação do padre é uma vocação bonita, é uma vocação de santificação, é uma vocação ao serviço do povo, que o padre é um homem normal como os outros homens, tem sentimento todo, né? Então eu tenho orientado assim, entendeu? Então, o que dizer para as crianças hoje? O que eu falo? É bom ser padre. É maravilhoso. Se eu fosse hoje entrar no seminário, como fiz alguns anos atrás, eu entraria novamente. Tá certo que algumas coisas, talvez na minha formação, escolhas, eu poderia até, sabendo, já direcionar a outras, né? Mas eu seria Uhum. padre, eu seria um consagrado, sim. Né? E valorizo os seminaristas, as crianças, aqueles que já desde pequeno começam a dizer no coração que vai ser padre, porque dali, Padre Benécio, pode surgir de fato uma vocação. Por exemplo, Sim. talvez esteja o Ailton mais a Suelé. Esse tem o Danielzinho, tem 4 anos, quase 4. O Sim. Danielzinho fala que vai ser padre. Eita, que Né? benção! Logo assim que ele nasceu, vinha na igreja, eu dava o braço para ele para pegar. Ele não, ele corria. Hoje, quando ele vê, ele vai correndo ao meu encontro. E ele fala que ele vai ser padre. Daí, quando a igreja está assim, fora da pandemia, né? Quando a igreja estava assim, eu chamava ele lá na frente e já direcionava para ele, diante do povo. Olha, Danielzinho, quando você crescer, o que, que você quer ser para me ajudar aqui neste santuário, nesta igreja? Daí ele respondia, Eita! padre. Então, já vai assim ajudando. Isso dá oportunidade para a criança já ir escolhendo e pensando também na vocação. Eu tenho um outro coroinha aqui na paróquia, e quando menorzinho, ele queria colocar túnica. E a avó fez então as estolas. Você chegou a ver aqui o Danielzinho, outro Daniel também. Só Sim. Daniel, já viu? E ele Só entrava comigo Daniel. no altar, ficava ali do lado, queria sentar do meu lado. As estolas dele da cor que o padre estava usando a casula, entendeu? E lógico, isso vai amadurecendo. Pode até ser que não entre depois do seminário, não seja padre, mas vai ter uma escolha de uma vocação acertada ao casamento,
ou mesmo solteiro, enfim, né? Sim. Então eu penso, nós devemos incentivar, falar para as crianças na catequese, dizer para os jovens, dizer para os adolescentes que ser padre é uma vocação maravilhosa. É Deus que chama, mas é uma vocação maravilhosa e que vale a pena ser padre. E eles vão perceber isso, Padre Benelson, eles nos observam, tá? Através Sim. da nossa acolhida, através do nosso jeito de andar, de vestir, do nosso jeito de tratar as pessoas, a nossa expressão diante de uma pregação, de uma homilia, na missa, ou mesmo uma formação, o nosso comportamento assim, na cidade, lá numa loja, numa praça, tomando um sorvete, enfim. Nós somos observados de todos os lados. Sim. Mas nós devemos falar assim para as nossas crianças e adolescentes que ser padre é bom. É maravilhoso ser padre. E é interessante a sua fala, Padre Antônio, porque é o seguinte, quantas pessoas têm essa oportunidade de conhecer um padre, saber que o padre está ali, né, que pode dar esse auxílio, que as pessoas gostam desse auxílio, né? E aí eu fico sempre perguntando assim, gente, mas se é tão bom, por que as pessoas às vezes têm essa resistência de falar tanto das vocações, e principalmente religiosas sacerdotais, né? Mas porque, querendo Sim, ou não, Padre Antônio, a lógica do mundo volta muito assim para a questão do casamento, da impressão que o casamento sobressai em tudo, em todos os momentos, mas não é exatamente. assim, É, né? E quando Deus dá o dom, gente, é uma coisa que não dá para explicar. A gente vive, a gente faz a experiência verdade. e a gente contagia pelo amor, pela espiritualidade, né? Mesmo com as nossas fraquezas, Verdade. mesmo com todos os nossos limites, porque se a gente for fazer uma pesquisa, se todos os padres estão assim, santo, aquela coisa, não, mas Deus age. Deus Isso eu age. creio. Deus age Deus na age na força. fraqueza humana. Sim! E a gente vai percebendo quantas pessoas foram ungidas, abençoadas por um sacerdote, por um padre, por um religioso. Graças a Deus é que aquela criatura estava ali com a vida dela para servir essa comunidade. Verdade. Eu acho que cada vez mais eu estou convencido, Padre Antônio, se a gente tem amor pelos nossos sacerdotes, pelos nossos religiosos, a gente tem que ter esse compromisso de rezar e orar profundamente, pedindo a Deus, cuida dessa alma sacerdotal, cuida dessa alma religiosa, porque precisa. Do mesmo Verdade. jeito que a gente reza pelos casais, porque a gente reza. A gente Sim, pede na Eucaristia, a gente pede nas nossas orações, a gente reza pelas famílias, porque a gente sabe que as famílias também, não é? Porque o pessoal acha assim, dá a impressão que alguma vocação é fácil. Não é. não. Cada Não vocação é. tem o seu desafio. E, Padre Benelson, a gente vai, Tem. às vezes, para uma formação ou em alguma atividade, num lugar público, nem sempre você consegue levar um texto prontinho, que você vai falar, grifado, etc, etc. Né? E quantas vezes a gente é colocado à prova, não é? Às vezes uma Ixi. pessoa questionando, né? Às vezes alguém querendo te puxar o tapete, que você sabe que aquela pessoa não é uma pessoa que está querendo o seu bem, ou o bem da igreja, né? E quantas vezes eu falo isso aqui na comunidade, o Espírito Santo nos dá palavras tão acertadas naquele diálogo, que se eu fosse ficar um dia, dois preparando, eu não daria a resposta tão exata naquele momento. Não é isso? É isso Então, mesmo. Deus não abandona os seus consagrados. Deus não abandona. Porque eu disse, nós devemos fazer bem a nossa parte, mas Deus, Jesus está junto com o Padre. O Espírito Santo está ali inspirando, dando força para conduzir a comunidade, para atender os desafios da comunidade, às vezes na política, às vezes na questão social, às vezes religiosa, né? Às vezes diante até de um ateu, entendeu? Diante de um ateu. Então eu penso assim que essa nossa confiança na mão de Deus que nos conduz, ela é primordial. Porque nos momentos que a gente se esgota, a gente não tem a palavra certa, o Espírito Santo nos dá. Sim, Né? Por é isso que você verdade. disse, eu sempre digo para a comunidade, rezem pela santificação da sua família. Depois, reze pela santificação dos sacerdotes. Até que hoje, quando alguém vem se confessar, na penitência inclui, né, rezar pela sua própria santificação, ou pela santificação da sua família, e pela santificação dos sacerdotes, dos padres. Isso é muito importante.
Padre Antônio, Depois, Padre estamos Benel, quase deixa eu chegando lembrar no aqui final. o documento de Puebla. O documento de Puebla diz assim, que vocações são frutos de uma igreja que reza, que ora. Uhum. De fato, quando eu trabalhei na pastoral vocacional, no SAV, esse era um lema que eu usava muito, né? Então, a comunidade rezar, apoiar. De repente, uma mãe hoje reza para ter um filho padre. Aquele filho não vai nem chegar a participar de encontro ou entrar no seminário, mas aquela oração vai cair lá na frente. Talvez num neto, num bisneto, num tataraneto, enfim. Então, o que a igreja tem que fazer? E as famílias rezar, orar pelas vocações e apoiar as Uhum. vocações. Sim, profundo, né? Padre Antônio, ainda tem mais alguma coisinha, né, que a gente não pode deixar de falar, porque às vezes isso passa muito no imaginário das pessoas, né, na vida do padre no dia a dia. Nós temos uma vida realmente solitária, porque tem gente que gosta de escrever, ai, coitado do padre, tá lá na casa Imagina. paroquial. Que história é essa, né? Às vezes, quando eu preciso de uma vida solitária, que não é uma vida de abandono, mas é uma vida de silêncio, veio por oração pessoal, um cultivo pessoal, eu tenho que, olha, para encontrar um tempo. Então, não. Então, a vida do padre é muito preenchida. Mas não é que o padre está sempre preenchido e vazio. Não. A Não. vida do padre no meio da comunidade é uma vida de alegria, de satisfação, ouvindo, acolhendo, ajudando, né? Quando eu estou na minha casa, eu estou com meus confrades, com os meus irmãos, ou mesmo um padre diocesano, por exemplo, ou às vezes quando a gente tem que ficar sozinho, né, Padre Benels, um período de férias, coisas assim também, imagina, a vida é muito preenchida, né? Com a oração, pensando as pessoas, às vezes em contato com um com o outro, às vezes buscando alguma coisa, um estudo, um aprofundamento que eu preciso fazer, às vezes no momento diante do sacrário, em oração, ou às vezes no meu descanso pessoal. Imagina, Padre Benel, vida solitária jamais. Eu, por exemplo, falo Jamais. assim, nessa pandemia, tá cheio de gente por aí colocando coisa na cabeça, com depressão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Padre Benel, me falta tempo. Sim. E os meus tempos são bem aproveitados, sabe? Estão bem aproveitados. Talvez nesse tempo eu tenha tirado um pouco de tempo mais para rezar e para, às vezes, assistir um jornal, uma coisa assim, coisa que eu nem fazia. Né? Jornal Aham. longe de mim, né? Talvez eu tenha me cultivado um pouco mais nesse sentido. Mas solitário, nada. É uma vida preenchida, feliz, realização. Lógico que humanamente a gente tem um momento também de reflexão, que precisa de um apoio, de uma ajuda, né? Não, imagina. Imagina, né? Eu também não tenho, Alguém inclusive, diz isso é porque nunca não dialogou com o tenho essa padre, experiência. né? E é por isso que a gente conversa muito, sobretudo para os vocacionados, né? Para que eles saibam É, que a vida do padre é uma escolha muito fiel, sincera, mas é uma vida preenchida de Deus, uma vida de alegria. Não é uma vida solitária, de isolamento, não. Solitário, sim, quando a gente reserva um tempinho para a gente estar com Deus no silêncio, né? e todas as vezes que a gente se compromete a viver a nossa vocação, a gente jamais vai ficar sozinho, porque Deus, ele tem o seu jeito de colocar as pessoas nas nossas vidas. Deus coloca, verdade. Eu lembro que uma vez eu passei um momento difícil, e eu não sabia o que fazer. Humanamente, a primeira situação que vinha era partir para o lado da justiça humana. E de repente eu liguei para um casal, mas imediatamente o casal veio ao meu encontro, né? Trocamos ideias, depois convidamos um outro padre junto, e olha, a coisa foi se resolvida de tal maneira que não teve dificuldade nem para quem era o problema e nem para mim. Aqui que você falou, então Aham. Deus, eu até me emociono quando eu lembro desse fato, tá? Então Uhum. Deus não abandona os seus escolhidos, Não, em jamais. nenhum E momento, com muito né? amor nós somos sustentados, né, Padre Antônio? Aquilo que no casamento o casal jura de ser um para o outro, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando todos os dias da vida, Deus assume esse compromisso com a gente. No casal é Deus que assume junto com o casal. Mas na nossa vida de consagração sacerdotal, Deus assume esse compromisso também. Na alegria e na É. tristeza, na saúde e na doença, né? Ali presente Todos todos os os dias de dias da nossas vida, vidas. 24 horas É, por dia.
Eu sinto isso, Nossa, 24 horas por dia. é, é muito amor que a gente vai É. sentindo, né? Padre Antônio, eu tenho um sentimento, às vezes as pessoas podem, né, nem compreender, mas eu acho a nossa vocação tão nobre, eu me sinto nobre, mas não porque eu sou, porque Deus nos faz Deus assim. nos Faz faz. a gente Deus nos faz. sentir, sabe, essa expressão, mas é uma coisa tão profunda. De vez em quando o pessoal fala assim, nossa, mas você fica tão emocionado. Mas eu fico mesmo, porque não é uma coisa humana. A gente Não é uma sente que coisa não humana, é, não. não é Não, uma coisa humana, porque se não. a gente fosse assim pela lei humana, como você bem falou, a gente não seria padre. É, A gente se verdade. tornou padre pela misericórdia, porque Deus tem um amor profundo por cada um de nós e Ele dá dignidade. Isso a gente É, expressa na missa com toda a Assembleia, porque nos tornasse dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E é isso que Ele faz mesmo, né? Ele nos exatamente. torna dignos, É, juntamente com todos que estão ali naquela Assembleia. E isso traz verdade. muita É felicidade mais ou nas menos, Padre nossas Daniel, igual aquela vocações. música, né? É o Senhor que chama, também É, nos ama, ele nos convida a doar a própria vida. sim, Então, se Deus chama, ele dá a segurança. Dá segurança, é, né? Por isso que nós nunca vamos conseguir explicar 100% o chamado à vocação, de jeito nenhum, né? sim. Porque ela vem de Deus. E ele não nos abandona a momento nenhum. Momento nenhum. Não, Então é jamais, né? alegria. Alegria de viver a consagração, alegria de viver o ministério, né? A alegria de estar no meio do povo, a alegria de poder, esse grande dom de tornar aquele pão e aquele vinho que vem do trabalho humano do homem e da mulher, se tornar corpo e sangue de Cristo. A alegria de poder, em nome de Jesus, absolver aquela pessoa que vem caída, acabada, desanimada, sentindo a pior pessoa do mundo, você ouvindo a pessoa e ali, em nome de Jesus, perdoando os pecados daquela pessoa. Né? Nossa, O dom de unir, de abençoar aquele casal que quer formar uma família diante de Deus e viver um para o outro. Né? O dom, como nós já falamos lá atrás, de consolar as famílias que estão entristecidas diante de uma morte, diante de uma doença. O dom de você levar o sacramento dos enfermos àquele doente que muitas vezes já está até desenganado pelos médicos, e você, com a oração, unção, através da, pessoa, da fé da pessoa, ela se levanta. Né? Olha quantas maravilhas Deus faz através de cada um de nós, né? Os sacerdotes. Eu falo para as crianças, boa. eu pergunto assim para as crianças: a água que vem da rua, que vem da caixa, como é que ela faz para chegar na sua torneira? E as crianças falam assim: ah, padre, passa pelo cano. Eu falei assim: então, padre, é mais ou menos. É esse cano que traz a graça de Deus na sua vida. Isso Né? É uma mesmo, comparação essa assim, bem graça. simples, simplória Uhum. mesmo, mas para a criança entender, né? A E função, a ficando. vocação do padre, que é levar Deus aos corações humanos nos momentos que cada um precisa, cada um necessita. É maravilhoso, Nossa, Padre. tudo de bom, né? Maravilhoso, é. Padre Antônio, está terminando a nossa live, Pois que é. live emocionante. Eu sei que muitos vocacionados estão aqui conectados. Ah, que bom, Inclusive daqui da nossa maravilhoso. região de Apucarana, da Ponta, os vocacionados que a gente acompanha aqui. Então, Nossa, é uma que reflexão para eles profundo. também pensar na própria vocação. E os É. casais, as famílias que estão acompanhando, rezar para que Jesus chame de dentro da sua casa, né, vocações. A vida religiosa, a vida sacerdotal, ser um padre, ser uma irmã, enfim. Demais, demais, hein? Mas, verdade. Padre Antônio, eu só tenho que te dizer uma coisa. Gratidão, muita luz no seu caminho. Obrigado por você estar aqui conosco, dando esse testemunho. Olha, eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Muitas pessoas vão poder usufruir Amém. depois desse seu testemunho, né? Obrigado pela sua vida, pela sua vocação, por aquilo que você faz por cada um de nós. Você é um padre que não é um padre qualquer, não desmerecer os demais. Você é um Estamos pai, e eu juntos. sinto isso. Entendeu? E obrigado por tudo que você faz com amor. E a gente sente, né? E hoje eu Amém. me emociono também, porque a gente sente esse amor. É muito bom a gente Sim. encontrar padre que está de bem com a vida. Isso é maravilhoso, porque transforma o mundo, né? Então, o nosso trabalho, Padre Antônio, é muito importante para as pessoas e que bom que você faz isso com excelência.
Então, eu quero te agradecer em nome da minha congregação, da nossa congregação, Amém. da igreja, do povo que te ama, te Amém. desejar muitas bênçãos, tá bom? Amém. E parabéns a você também, Benelso, pelo seu sim, pela sua escolha. Né? Você é um padre de bem com a vida também, maravilhoso, que doa a sua vida, né, nos trabalhos que a igreja precisa de você. Hoje aí, nós Amém. na formação, no Santuário de Santa de Virges, né, como conselheiro, enfim. Então, que Deus abençoe você também. E hoje nós celebramos o primeiro ano do Padre Edson, né? Rezei na missa agora há Tudo de pouco. bom. Ele celebrou aqui no santuário ontem às 9 horas, né, da manhã. E ele foi ordenado aqui no Santuário de São José. Então, hoje, aqui, de modo especial, aos pés de São José, nós louvamos a Deus pela vida, né, e pela consagração sacerdotal do Padre Edson. Tenhamos mais vocação. Com certeza, tá bom? Grande abraço, Padre Benelso. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Gente, cada live que é demais, né? Meu Pai do céu, que homem de Deus, né? Padre Antônio Luiz, da Congregação dos Oblatos de São José, encantando nesse primeiro dia aqui da Semana Vocacional. Amanhã tem mais, amanhã vamos trazer uma irmã Paulina para falar sobre o dom da consagração. Vocês não podem perder, então, por favor, amanhã, às 21 horas aqui conosco, tá bom? Ó, um abraço bem carinhoso para vocês que estão aqui nos acompanhando. Lembre-se, você que ainda não fez inscrição da Jornada de Desenvolvimento Pessoal, terminando a live, vai lá no Facebook, faça a inscrição, porque amanhã é o último dia, tá bom? Um beijo, e essa música eu quero colocar em homenagem ao nosso queridíssimo Padre Antônio, porque para mim, ele é de bem com a vida. E quero que vocês também fiquem de bem com a vida. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Vamos lá! De bem com a vida. Boa noite! De bem com a vida, de bem com a vida. Sorrindo, coração, Senhor, é pela vida. De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida. Sorrindo, coração. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Valeu! Sabe quem é mole? Você já mole, você não pode acreditar e nunca desistir. Só te bom ficar de paz, perdendo te ouvir. A vida é dura, só pra quem é mole. Mas quem tem coragem, você pode acreditar e nunca desistir. A Santa de Brasília, Herói de Ourinhos. De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida. Tô sorrindo, tô chorando, amando, feliz, cantando, assim, levando a vida. Até amanhã, gente querida, aqui no canal Organizado, toda a consagração. Vamos lá! A Daniela, obrigado, Dani! De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, tô sorrindo, coração.